Chegou a hora de trazer filmes de terror sinistros para não deixar você dormir. O cardápio hoje composto por 10 opções. Tem filme polêmico, já vou abrir com a obra polêmica, pé na porta. Tem filme de serial killer, pouco usual. Tem filme experimental, tem filme de casa mal assombrada que você jamais viu igual. Tem a versão de Pânico perdida dos anos 80, é muita coisa. Eu sou o Hebe, que você está no Terror de Ruby. I'm so scared. Terror em Shelby Oaks. Vamos iniciar com essa obra super polêmica do ano de 2024. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. É a história de um programa de eventos paranormais e de repente todo mundo morre, né? Dentro de uma casa, todo mundo é assassinado e sobra essa garota que desaparece. Ninguém sabe se ela foi sequestrada, se foram forças ocultas. O que a gente tem de base é o seguinte: sua irmã começa a investigar por conta própria depois de, sei lá, quase 10 anos e vai desmantelando todo esse jogo de ocultismo, algo perdido naquela cidadezinha de muito sinistro. Ele engana o espectador porque são 20 minutos iniciais em que nós vamos ter um possível found footage. Eu até falei, não, é que o formato found footage, graças a Deus, não. Depois de 20 minutos eles vão para um sentido tradicional de se fazer cinema, e eu falo isso graças a Deus porque o filme se beneficiou muito desse clima ok, né, dessa investigação dessa mulher indo de pista em pista, indo em bibliotecas, aqueles jornais antigos. Ele tem 90 minutinhos, 90, acho que até um pouquinho menos, são 20 minutos found footage, depois são 10 minutos de créditos finais e o resto é esse processo investigativo. A partir do minuto 40 até a subida dos créditos, eu te desafio a piscar, você vai se sentir completamente assustado. É um dos filmes mais atmosféricos que eu tive prazer de assistir desses anos 2020. Tudo funciona nesse filme, ou quase, porque você tem é um filme de baixíssimo orçamento, então você tem aqueles efeitos especiais em alguns momentos que você vira o rosto quase por conta da ruindade. Parece até que eles utilizaram um pouquinho de inteligência artificial. Nós vamos substituir o CGI pela inteligência artificial, isso é bem claro dentro do cinema, principalmente dentro desse cinema baixo orçamento. Ele foi financiado, né? Colocaram para o público, para fãs, que o diretor parece que é um youtuber, crítico de cinema, levantaram alguns milhões e fizeram. Por que ele é polêmico? Porque ninguém gostou desse filme, somente eu e um garoto aqui, uma garota ali, ninguém mais. Mas eu, lendo as análises do IMDb, eu lendo mesmo a nota geral, eu não acreditei. Ele tá com 5 ponto alguma coisa. Pra mim é um filme nível 6.8, nível 7. Ele é muito bom mesmo, mas tirem suas próprias conclusões, assistam. Pra quem, mas ó, o modelo ideal para você assistir esse filme é de madrugada, foi da forma que eu fiz, com o edredom no rosto e medo até o finalzinho, até a subida dos créditos. Eu não gostei um pouquinho da resolução, vocês vão perceber isso, acho que vocês também não vão gostar. A resolução para mim foi muito rápida, muito brusca, e a história, é bom que se diga, é bem simples, não existe muita complexidade. Se você tá ligado no filme, você vai pegar 100% da obra. I've been searching for Riley for the last 12 years. I know my sister's not dead. Desconhecidos. O que eu tenho para falar para vocês é que é um filme de serial killer. Vou tentar trazer o mínimo possível. Vocês assistam, essa é a minha recomendação. Termina o vídeo, vá procurar esse filme, porque ele é fabuloso. É reviravolta atrás de reviravolta, um roteiro fechadinho, atuações lá em cima. Ele tem como um dos protagonistas, são dois protagonistas, a menina que é a vítima desse serial killer e o Kyle Gallner, ator que eu sou apaixonado. Infelizmente ele não tem o sucesso que deveria, e aqui ele está interpretando o demônio. É tudo que eu tenho para falar pra vocês. O resto vocês vão assistir, são 6 capítulos e o epílogo. Como que funciona? Você vai falar, não, capítulo 1, capítulo 2... Não. Começa pelo capítulo 3. Depois do capítulo 3 nós vamos avançar ao capítulo 5. Depois do capítulo 5, capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 4. Do 4 pro 2. Do 2 pro 6 e depois o epílogo. E você vai compreender 100% da obra. Esse
todo mundo gostou, eu amei a protagonista, amei os eventos, tem participações do Ed Begley Jr. e daquela Barbara Hershey, que teve seu auge no cinema de terror dos anos 80, aqui mais velhinho, né? Se atentem porque é uma obra frenética, uma obra bem gráfica, vai te revirar o estômago em algumas cenas, bem fria, não faz concessões ao eliminar personagens ou apresentar os detalhes mais escondidos de sua história. Strange Darling, uma verdadeira pérola do ano de 2023. So I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? O Assassino do Sétimo Andar. Ele já começa mentindo pra você, o título é em português, porque, pelo menos onde eu pude entender, toda a trama do filme acontece no 17º andar desse apartamento, desse prédio. O que acontece aqui na história é uma outra pérola, a direção é do Tony Lobianco, que foi um ator, ele fez um dos filmes que eu mais me lembro, acho que eu já trouxe aqui pra vocês no canal, que é aquele The Honeymoon Killers, que é incrível, um casal de assassinos numa spree, rampage, numa onda de assassinatos. Eles pegam as presas por anúncios de jornal, de encontros. Incrível, procurem aí no canal, acho que eu já falei. É mais crime do que terror. Então ele aqui se aventurou, acho que é o seu único trabalho à frente da direção, e dentro desse prédio, estranhos assassinatos começam a acontecer com moças. O porteiro, são dois porteiros, um porteiro é tido como o principal suspeito, e nós temos uma abertura já incrível com uma música tema, com o porteiro se preparando. Quem é o bom? Eu sou o bom. Eu controlo quem entra e quem sai desse apartamento, desse prédio. Eu controlo como que nós vamos mexer esse elevador. E você vai falar que eu sou suspeito? Não basta ter que dar boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo. Ainda vocês querem me prender por algo que talvez eu não tenha feito. Talvez eu fiz, talvez eu não fiz. Ué, vocês vão me culpar por eliminar um condômino ou outro? E aí é dentro dessa investigação, 1h30, ele começa muito forte, é um meio que tem um exploitation, para quem gosta do cinema giallo, vai encontrar um prato cheio, porque o assassino tem toda essa navalha, um negócio com moças, esse caráter misógino de história. Segunda metade, ou último terço, é cinema estadunidense tradicional. Filmes dentro de prédios, eu sou completamente apaixonado. Já tem um vídeo aqui no canal somente com filmes de terror dentro de apartamentos, diversos apartamentos dentro de um prédio, e esse aqui é isso, tem história desde o subsolo até esse eventual 17º andar. A trama vai pegar sua substância mesmo quando uma policial feminina vai entrar infiltrada nesse andar para tentar descobrir, de alguma forma, pegar esse porteiro do mal ou do bem. Assista, gosta de um bom slasher oitentista, encontrou a opção quase perfeita. Fique acordado, mais cinema recente, alguns personagens alheios uns aos outros estão participando de um experimento, vão ganhar uma graninha, passando por alguns dias dentro desse estabelecimento, dentro dessa empresa, só que esse experimento é todo enigmático, misterioso, eles estão pegando pílulas até o ponto em que acontece algo de muito sinistro. Um personagem começa a passar mal, de repente você tem um isolamento e tem aquela máxima: agora nós não podemos dormir. É esse experimento. Se você dormir, você morre, porque mexeram com o cérebro, o experimento acabou fugindo um pouquinho do controle, e é basicamente isso, 36 horas, os personagens tentando ficar acordado para evitar um final bem cruel, porque não basta você dorme e morre, né, meu irmão? É a morte perfeita. Só que não, quando ele fecha o olho, vai pro reino dos sonhos, começa a ter um ataque epilético, voar conteúdo vermelho para tudo quanto é lado. Essa obra saiu da Irlanda, até eu tava assistindo, falei, esse filme tem cheiro de cinema australiano, com esse sotaque, mas não é obra da Irlanda. O irlandês parece que está sempre implorando por algo. O sotaque do Reino Unido, do inglês, geralmente é aquele mais pedante, arrogante. O irlandês, ele tá implorando, tá chorando, não importa se ele tá alegre, se ele tá triste, parece sempre que ele tá pedindo R$10 para você no ponto de ônibus. Mas é bem interessante o filme, ele é bem, traz aquela carga mais elétrica, em que a gente tenta descobrir o que esse sistema, será que se eles ficarem acordados no dia seguinte,
Essa empresa vai liberá-los ou não? Tem personagem inteligente, tem personagem mais burro, tem o falante, tem a garota protagonista. É legal, se você gosta de filmes que exploram algo misterioso do nosso dia a dia, a ciência destrinchando cada ramificação, tá aí. Fique acordado e você não vai dormir assistindo esse filme, eu te garanto. Stay awake, whatever you do. Don't go to sleep. Don't even close your eyes. If you fall asleep, you'll die. O Sangue de Satã, uma obra inacreditavelmente boa do cinema espanhol dos anos 70 que pertence ao subgênero ocultismo, a história de um casal, o moça e o rapaz estão dirigindo tranquilos quando para um carro ao lado, fala: eu conheço você. Um casal, ó, conheço você, nós estudamos juntos, o cara não tem a mínima ideia de quem seja, mas para não ficar sem graça, fala: ah, me lembro de você, o cara fala o nome dele, fala: não tá mentindo, é verdade. E esse personagem misterioso fala: ó, vamos, esses dois personagens misteriosos, vamos relembrar o passado, vamos lá para nossa casa, nós vivemos um casarão, e os nossos protagonistas vão aceitar a tarefa. Chegando a ser uma espécie de castelo, eles passam o portão e eles já percebem: ó, nós fizemos bobagem, porque a gente não tem para onde correr, a gente nem se lembra qual é o caminho para a estrada de volta, e se esses personagens forem do mal, a gente tá perdido. A gente vai dar com a cara na parede. É o que acontece, esse desconforto vai crescendo ao longo de 24 horas. Um desconforto que, é bom que se diga, permanece somente com os nossos protagonistas. Porque às vezes é aquele terror tortura, que o desconforto vai pro espectador. Aqui a gente tá se divertindo um bocado assistindo os dois, padecendo, sofrendo, sendo... eu ia utilizar uma palavra sensível, mas sofrendo pequenos rituais ao lado de dois satanistas. Infelizmente tem negócio com animal, tem negócio com cachorro, embora seja rápido, felizmente, mas é uma verdadeira pérola do cinema espanhol. Ele vai se utilizar de uma cena inacreditável, quente, um dos negócios mais escaldantes que eu vi dentro do cinema de terror. O único paralelo cinematográfico que eu consigo encontrar é com aquele Nightmare Sisters do Jim Wynorski, que eu já falei no canal, em cena que te deixa ali vidrado. É uma cena com os dois casais, e aí possessões, rituais estranhos, canibalismo, é cada coisa que você vai ficar, né, talvez um pouquinho enojado. Eu me diverti um bocado, com exceção da sequência com o animal, e tem um final, quando ele tá perdendo o ritmo, quando ele tá ficando muito, tá rodeando em cima da mesma história, tem aquele final, aqueles 10 minutos que vão ao bebê de Rosemary. É toda uma grande homenagem ao filme do Polanski, desde os seus vizinhos, onde tem um apartamento também. Mas é isso, você gosta de cinema de ocultismo dos anos 70, talvez não conheça O Sangue de Satã, é um pouquinho obscuro dentro daquela década, vem sendo redescoberto, o pessoal vai dar uma primeira chance, tem uma cópia perfeita para você assistir, e são 90 minutinhos de prazer puro. Só não recomendo para quem é muito moralista, porque a cena quente que eu falei, ela é absurda. Mary, Presença, obra no formato experimental que saiu no ano de 2024, vai trazer uma família que vai adquirir uma nova casa. A família é composta marido, esposa, 2 filhos adolescentes, um garoto de 16, 17 anos e uma garota de 15 e 16 anos. E qual que é a pegada desse filme? A casa é mal assombrada, tem uma assombração ali dentro, mas nós somos a assombração, nós vamos acompanhar tudo pelo olhar da assombração. A câmera é o fantasma. E a gente, por exemplo, até tem um diálogo ali, o marido e a esposa. Se a assombração quiser ouvir esse diálogo, nós vamos até o que está acontecendo ali. Aí ela perdeu o interesse, os personagens continuam falando e nós vamos frequentar outros lados, outros cantos, quartos, salas daquela residência, uma residência classe média alta normal. O ponto central da história é quando esse fantasma começa a aparecer, fazer suas aparições, principalmente com a garota, a filha do casal. O marido, o pai acredita, a mãe e o irmão não, e tem 2 mortes estranhas na cidade. Evidentemente todos esses eventos vão ter essa junção
absolutamente. Sinistra. Eu tive sentimentos mistos assistindo essa obra. Eu gostei desse formato, eu gostei muito da direção, que é do Steven Soderbergh, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele faz muita coisa, é um bom diretor, mas a história é muito simples, ela é muito bobinha. O final a gente fala, é isso, eu fiquei 1h30 assistindo pra isso. Não, tem a Lucy Liu como parte do elenco, e é ela quem entrega a pior performance. Ela é muito teatral, talvez, não, é uma boa atriz, mas talvez fosse melhor ver um rosto anônimo dentro de um personagem que não vai explorar, não é filme para Meryl Streep. É filme para você pegar por fora, ângulos diversos, ângulos que não são aqueles mais na cara do personagem. Não é filme para grandes atuações, é filme mais para a excelente ambientação. Eu não assistiria novamente, valeu a pena, mas não coloco entre os melhores, não coloco nem mesmo ali entre os medianos. Para mim, uma opção mais fraca, mas que vale a pena, que era algo diferentão. Você não vai encontrar nada igual a esse filme. Ele me lembrou bastante aquele... Eu não me lembro o nome, é Ghost Story, talvez, que é a história de uma assombração, né, dentro daquela casa, só que aquele filme é incrível. Né? Também tem um caráter experimental, é ao longo de várias famílias que se mudam para o lugar, é a história do fantasma, não é Ghost Story. É algo assim, vou deixar o pôster para vocês. Então, se você assistiu aquele filme, amou, assistir aquele filme e não amar é muito difícil. É interessante assistir, não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade, mas vai te lembrar vários detalhes. And the sides are mud, and you can't get out. Gritos na Noite, Scream, seu título original, mesmo título original de Pânico, mas não tem nada a ver, nenhuma similaridade, e até uma pena que esse filme possua o título de Scream, porque a gente adquire esses filmes assim muito obscuros na internet, procurando-os por sites duvidosos, só que para encontrar a legenda é um inferno. Porque você coloca Scream, só aparece os filmes lá do Wes Craven, Pânico 1, Pânico 2, Pânico 500, e não tem nada desse filme, então eu tive que assistir sem legendas. Não existe muita história. Aventureiros, filme de acampamento ou quase, estão se divertindo por rios, pela natureza, param numa cidade fantasma para passar a noite, para recuperar as energias para as aventuras do dia seguinte, quando um atacante, um meliante, um assassino misterioso surge para fazer vítima, surge a primeira morte, aquela paranoia, e todo mundo fala, vamos cada um para um canto? Como é comum dentro de um filme de terror, não, vão ficar todo mundo junto. Essa é a única peculiaridade que a obra apresenta, então os ataques vão acontecendo às claras, né? Não há muito mistério, algumas mortes são off-screen, você não vê o que acontece, não há explicação para o assassino, não há explicação para os personagens, você também vai encontrar, geralmente são apenas jovens, aqui é um público mais misto, tem de 40, tem de 30, tem de 20 anos, todo mundo vai encontrar destino cruel no final. Curioso, gosta de slasher e gosta de filme de acampamento, vale a pena passar por ele, só que procure a legenda antes de dar o play no filme, que se você fizer como eu, vou dar o play, aí eu procuro a legenda de forma automática, não vai funcionar. Mas é isso aí, 81, ano de 81, o slasher tava pegando fôlego depois de o primeiro Sexta-feira 13, depois de Maníaco, então ele tem isso até, saiu antes dos mais tradicionais. Right out of your seat. But whatever you do, Monster Summer. Vamos ficar mais tranquilo, trazer um terror para a família inteira. Eu adoro esse tipo de filme, que infelizmente está quase em extinção, embora jamais tenha sido lá um grande subgênero dentro do terror. E é a história de uma cidadezinha, adolescentes, 13, 14 anos, um em especial começa a investigar a história da cidade. Ele acha que existem bruxas atacando adolescentes, sugando suas almas. Ele vai contar com a ajuda de um policial aposentado, também com uma história cruel no passado, interpretado por Mel Gibson, o senhor máquina mortífera, aqui já velhinho, né, tá na faixa dos 70 e poucos anos, né, tá bem ainda, mas é uma pena que esses grandes astros tenham que envelhecer. Por mim, você podia criar uma regra lá, atriz não envelhece, pode ficar eternamente com 30, 40, 50 anos, a época que eles alcançaram o ápice em suas carreiras. E tem também a presença da Lorraine Bracco,
a psiquiatra do Tony Soprano, boa atriz, também a participação dela é pequenininha, mas digna de nota. É um filme água com açúcar, para assistir para passar o tempo, não espere nada de muito diferente, ele só tem um plot twist, uma revelação, melhor dizendo, sobre a bruxa em questão bem legal. Eu achei o máximo, mas é um filme que você vai esquecer, você vai assistir amanhã, daqui um mês, você fala, assisti Monster Summer, que filme é esse? Alguém vai te falar, um filme que tem o Mel Gibson, aí você vai, tá, aquele filme de bruxa é estranho. Mel Gibson, sempre incrível, eu adoro. Qualquer filme que você coloque o Mel Gibson, eu gosto, ele é um bom diretor também. Foi a lá Clint Eastwood, só funcionando como ator, né? A vida fora das telas não me interessa muito, me interessa ele chutando traseiros de meliantes ao lado do Danny Glover. Genie, he's a detective. Retired. Well, there's more of you. I'm gonna have to dig a mass grave now. An Obsession, filme japonês dos anos 90, ele não possui título em português e é completamente obscuro, eu tenho certeza que ninguém aí assistiu. Você vai no IMDb, tem 100 avaliações, né? Uma nota 6 ponto alguma coisa, e é um filme mais dentro do gênero de crime, mais dentro do gênero de drama, com pequenas inclinações ao terror. Por isso que eu incluí nesse vídeo, lembra bastante o Akira, do Kiyoshi Kurosawa. É muito, muito similar, só que não tem, evidentemente, não tem aquele talento, não tem aquela direção, não tem aquele espetáculo, aquela experiência incrível. É a história de um policial, tá com seu parceiro, acontece um atentado, a arma de fogo no Japão é raríssimo, arma de fogo. Então até eles incluem aqui, a arma de fogo no Japão só existe no cinema, fora dele, felizmente, né, está em extinção. Então esse policial sai atrás pelas ruas japonesas, acho que é Tóquio que acontece o filme, mas não tenho certeza, e ele é surpreendido, alvejado, cai duro no chão, como se não fosse tudo isso suficiente. Tá lá perdendo sua vida, alguém passa, um estranho, né? Ele tá dentro de um túnel esperando alguém que o veja, esse estranho passa, olha pra ele, ao invés de pedir ajuda, pega a sua arma, rouba a sua arma e vai embora. Esse policial vai se recuperar, vai perder um pulmão, ele perde até a sede pela vida, ele fala, eu tô vazio por dentro, na cabeça. Só que, como ele encontra um novo sentido para a sua vida? Descobrir o que aconteceu com sua arma, porque essa arma está sendo utilizada para novos crimes. Alguém está eliminando pessoas com um objeto que era seu. Ele vai tentar descobrir a verdade, tentar não simpatizar com esse outro assassino, porque é todo estranho. Cinema japonês. Cinema japonês sempre vai te ofertar bizarrice, é o que esse filme tem durante os seus 90, acho que são 100 e poucos minutos, mas não é para todos os públicos. Caso você goste de cinema japonês, é o último de terror que você precisa assistir. Não assistiu os vídeos que eu fiz? Tem 3. Fiz 3 vídeos, são quase 50 títulos diferentes. Assista todos aqueles filmes, depois você pega An Obsession. É só para os mais lunáticos como eu. Mas foi uma experiência positiva dentro desse escopo japonês de se fazer terror, de se trazer... É mais crime, mas o sujeito enlouquecendo em silêncio. Uma obra quase nihilista. Headspace, filme B do ano de 2005, que vai trazer a história de um garoto, 20 e poucos anos. Na infância, ele passou por um evento traumático, ele tinha um irmão, ele tem um irmão, o pai e a mãe. A mãe enlouquece, passa a ir atrás dos dois e o pai manda-lhe um balaço. Você vai me oferecer risco? Vou eliminá-la. Infelizmente, não é preso, não sei o que acontece, mas aí o pai fala, vai cada um para um orfanato, vocês não podem ficar um ao lado do outro, vocês vão liberar uma maldição. E é nesse presente, 20 e poucos anos, após uma partida enigmática de xadrez, esse garoto começa a ter superpoderes, ler livros em 5 minutos, uma super inteligência, só que ao mesmo tempo que ele tem toda essa percepção expandida da realidade, dores de cabeça acontecem, desmaios, ele passa a
fazer testes, né? Vamos ver o que eu tenho, qual é a doença, que diabo tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo esses testes misteriosos, assassinatos começam a acontecer. O nosso trabalho é descobrir, é esse rapaz, é o seu irmão, há uma criatura, esse rapaz está se transformando na criatura. Basicamente, esse é o filme, outro daqueles extremamente esquecíveis, tipo Monster Summer, mas vale a pena para quem gosta de cinema B, para quem quer destrinchar aí o cinema, a primeira década dos anos 2000, que foi muito promissora pro terror, para filmes de pouco orçamento. Tá aí, Red Space. Vale a pena assistir. Você vai ter boas cenas, bom gore, vai te deixar desconfortável daquela forma positiva. Maybe they don't want him to know so much. Fim, terminamos mais um vídeo. Chega, 10 filmes aí pra você fazer maratonas. Quantos você assistiu? Quantos você não assistiu? Quantos você não quer nunca mais ver na vida? Vejo todos vocês na próxima semana. E você já sabe, curta o nosso vídeo, se inscreva e continue maratonando os mais de 240 vídeos. Cada vídeo, novas indicações assustadoras, ou nem tanto.